Nessa primeira unidade, nós vamos conversar sobre planejamento estratégico. É curioso porque o arquiteto, o designer, o engenheiro trabalha basicamente com planejamento. É isso que a gente faz no nosso dia a dia. Nós somos contratados para planejar obras, espaços, ambientes para outros clientes. E o curioso é que a gente não planeja a nossa própria carreira. Na verdade, o planejamento de uma empresa é como se fosse um projeto para um edifício ou para uma residência. Se nós criticamos alguém que constrói sem um projeto, por que então abrir uma empresa, abrir um escritório de arquitetura e design sem o correto planejamento? Então a importância de entender, primeiro, o que é planejar de fato é fundamental para que você planeje de maneira concreta os caminhos que você vai ter que trilhar para chegar no sucesso profissional. E quando a gente fala sucesso, isso não está necessariamente ligado à riqueza, à prosperidade, mas em satisfação profissional. O arquiteto, o designer em particular, são profissionais muito apaixonados por aquilo que eles fazem. E às vezes, em nome dessa paixão, a gente abre mão de procedimentos técnicos empresariais, profissionais, fundamentais a qualquer profissão, mas que soam meio estranhas para nós que gostamos tanto daquilo que nós fazemos. Normalmente, paixão sem um pouco de razão nunca é suficiente para que você atinja sucesso, felicidade em qualquer aspecto da vida, né? Então, para a gente conversar sobre planejamento, é importante a gente quebrar alguns preconceitos ou alguns paradigmas. O primeiro deles é que nós, arquitetos e designers, aprendemos fazendo. Isso vem desde a graduação, desde a faculdade, né? Em particular, o estudante de arquitetura é diferente dos demais porque desde o primeiro semestre a gente está habituado a projetar. E o processo de projeto, ele funciona praticamente de forma empírica. Eu vou aprendendo a projetar à medida que eu vou projetando. O problema é que quando eu me formo e me proponho a ser um empresário, a ter uma empresa de arquitetura, de design, uma empresa de projetos ou uma empresa de execução de obras, eu não posso aprender fazendo, até porque isso tem um custo, seja pessoal, seja profissional, seja principalmente financeiro. Um custo financeiro para você profissional e para o teu cliente. Tudo isso acaba resvalando na sua própria imagem e na imagem da sua empresa. Então, quando a gente orienta um cliente a contratar um projeto de arquitetura e de design, por menor que seja o ambiente, eu não estou falando o seguinte: planeje antes de executar. Então, por que eu me proponho a executar o plano de uma empresa ou me proponho a abrir um escritório sem o correto planejamento? Planejar nada mais é do que você prever e resolver problemas antes que eles aconteçam. Um bom projeto arquitetônico, um bom projeto de design de interiores, tem essa qualidade como sendo o seu principal aspecto, ou o principal valor que é entregue para um cliente. Por que não, então, planejar o escritório, saber os passos que devem ser dados, os recursos que devem ser alocados, sejam humanos, sejam materiais, sejam financeiros? Contar um segredo para vocês: eu tenho 18 anos de formado e já fali 3 vezes. E todas as 3 foi por causa de falta de planejamento. Na primeira, por inexperiência. A ideia era me graduar e abrir um escritório. Vou realizar meu sonho, vou ter um escritório de arquitetura. Mas escritório não é necessariamente empresa. Na segunda, por curiosidade, eu quebrei porque eu cresci muito. Olha como até para você ter sucesso, é importante que você se planeje para ele, né? A minha estrutura cresceu tanto, eu tinha uma demanda tão grande de clientes, que eu não soube me preparar para essa demanda. Então, quanto mais você sobe, maior é a queda. E na terceira vez, na verdade, foi a falência menos traumática, foi quase um retiro estratégico. A ideia foi interromper aquele processo de trabalho empírico, de ter um escritório, e vamos ver o que vai acontecer hoje, para planejar, me preparar, estudar, montar um modelo de negócios, montar um plano de negócios, saber o preço que teria esse meu sonho de ter um escritório e quais as metas que eu teria para obter sucesso. Até porque se você não tem meta, se você não sabe até onde você quer chegar, mesmo que você chegue, você não vai saber que chegou. Então a estratégia na prática acaba sendo um grande plano ou um grande projeto daquilo que deve ser ou que virá a ser o seu escritório. Eu preciso planejar, traçar, definir um caminho de ação, que na verdade acaba sendo o plano de negócios, é o documento que vai materializar isso. Eu preciso definir quais são os padrões de comportamento e de procedimentos que vão ditar
as diversas atividades que envolvem o escritório, eu preciso me posicionar, eu preciso dizer quem sou eu, em que mercado eu estou atuando, quais os valores que eu ofereço para os meus clientes, e eu preciso ter uma perspectiva de futuro. Repetindo, se eu não sei onde eu quero chegar, como é que eu vou fazer para chegar lá? Baseado nisso, a gente precisa então responder a algumas perguntas. Todo processo ou todo sistema de planejamento, ele segue basicamente essa lógica. Eu preciso responder a pergunta onde eu estou, quem eu sou, o que eu vendo e para onde eu vou. Então é disso que a gente vai tratar aí nas nossas próximas conversas. Para a gente entender onde nós estamos, é importante a gente destinar um olhar para o mercado de arquitetura e design no Brasil. Estamos vivendo um momento, eu diria, de transição. Em particular, para os arquitetos, que há aproximadamente 6 anos têm um novo conselho, o que faz uma grande diferença na maneira como a sociedade enxerga a profissão, e para os designers, que recentemente tiveram, justamente, merecidamente, o reconhecimento da própria profissão. É uma profissão hoje regulamentada. Isso traz uma série de responsabilidades. É importante que você entenda o seguinte: quando você observa onde você atua, qual é o mercado em que você atua, é preciso que você tenha um olhar um pouco mais amplo. De que forma o mercado nos enxerga? Nesse momento, o planejamento trata não só de uma visão individual, sobre você profissional, mas sobre a nossa classe. Quando eu for definir um modelo de negócio, eu preciso saber o mercado onde eu atuo. Só para vocês terem uma ideia, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, há uns 4 anos, fez um grande censo, uma grande pesquisa e chegou a resultados preocupantes. 15% de quem constrói ou reforma contrata arquiteto e engenheiro. Tem 2 maneiras de se enxergar isso. O lado pessimista enxerga a restrição de mercado, enxerga a elitização da profissão, enxerga um mercado saturado, até porque a cada semestre se formam algumas dezenas de milhares de profissionais. O otimista enxerga uma possibilidade enorme de crescimento profissional. O olhar agora não é sobre os 15% que já nos contratam, mas é em se perguntar por que os 85% das pessoas que constroem ou reformam não nos contratam. Se você tiver um olhar estratégico desde o início, desde o momento da formatação do teu negócio para esses 85%, provavelmente você vai explorar um mercado quase inexplorado. Você vai atuar para clientes que ainda não consideram contratar arquitetos e designers. Você vai lidar com clientes que têm alguns preconceitos sobre você, como por exemplo, que você é um profissional caro. Eu sempre gosto de conversar com os meus clientes que vêm com esse argumento, eu devolvo a pergunta: o que é caro para você? Caro é o preço que você paga por um projeto, ou caro é o que decorre desse projeto? Faz sentido você economizar num serviço de planejamento pensando no resultado final desse planejamento? Essa é a lógica predominante no Brasil. Economiza-se em projeto para tentar compensar esse gasto na execução de obra. Nós que somos especialistas sabemos que isso é um tiro na água. Na verdade, quanto maior o investimento em projeto, mais fácil será o correto planejamento da obra. Então é importante que nesse momento de posicionamento, de definição de onde você atua, é fundamental que você perceba essas ideias preconcebidas que o mercado tem sobre você. Como, por exemplo, que ele não precisa de um projeto completo. Você já deve ter ouvido aquela frase: não, eu só preciso de um desenhinho, só preciso de uma plantinha, eu já tenho tudo na cabeça, só preciso que você coloque no papel. Isso tudo acontece não só por culpa do mercado, mas acontece por responsabilidade do profissional de arquitetura e de design. Quantas vezes, ao lidar com um cliente potencial, você se preocupou em explicar qual é o seu trabalho? Você se preocupou em dizer por que é importante que ele te contrate? Tudo isso faz parte da compreensão do mercado onde você atua. É importante que você perceba que, na verdade, não falta trabalho. O que falta é um correto posicionamento. O que falta é o profissional de arquitetura e design entender que ele atua no mercado saturado não pela falta de clientes, mas pela falta de clientes que pretendem te contratar. Bom, depois de você ter decidido ou definido, identificado onde você está nesse mercado, nesse mundo aí onde a gente pretende atuar, a segunda pergunta a ser respondida é: quem sou eu? Essa é a pergunta
filosófica. É nesse momento onde você passa por um processo de autoconhecimento. Isso simplesmente é identificar suas habilidades, suas competências e as suas possibilidades de melhoria, para não falar defeitos. É um nome meio pesado. Eu gosto de falar possibilidades de melhoria. Mas para você poder saber em que você precisa melhorar, é importante que você identifique exatamente seus pontos fortes e fracos. Todo mundo tem ponto forte, todo mundo tem ponto fraco. Vai depender da maneira como você pretende se posicionar no mercado, onde você vai atuar, onde você vai atacar, que tipo de característica você quer destacar e que tipo de característica negativa você quer anular. Se você tiver dificuldade em identificar seus pontos fortes e fracos, tente responder algumas perguntas. O que você faz de diferente? Qual é o teu diferencial competitivo? Existe algum tipo de habilidade, ou de trabalho, ou de serviço que você presta que permite a você se destacar em relação aos demais? No que você é bom, no que você é boa, o que você faz de melhor? Essas perguntas bem respondidas vão dar uma boa pista aí sobre qual é o seu grande diferencial competitivo. Da mesma forma, é importante que você perceba quais são os seus pontos fracos, no que você precisa melhorar. Então, respondendo duas perguntas principais, você vai ter um bom caminho aí para a identificação das suas possibilidades de melhoria. A primeira delas é quais são as suas necessidades de melhoria pessoal e profissional. Se você se identifica ou se vê como uma pessoa desorganizada, proteladora, procrastinadora, uma pessoa que tem dificuldade de dizer não, uma pessoa que não consegue cumprir prazos, isso certamente vai resvalar no seu perfil ou na sua imagem profissional. Por isso que eu gosto de chamar de autoanálise. Não existem defeitos pessoais e defeitos profissionais. Existem consequências profissionais de características pessoais que podem vir a te prejudicar. Tente responder a seguinte pergunta: o que você faz ou pode vir a fazer que faz com que você perca clientes? O que você faz hoje que te faz perder clientes? Eu, por exemplo, tenho uma dificuldade imensa de cumprir prazo, algo que quase nenhum arquiteto designer tem. Nós, na verdade, cumprimos prazos sem nenhuma dificuldade, né? Só que não. Então essa característica, que é até muito comum as profissões que lidam com criatividade, precisam ser identificadas e combatidas de acordo com processos definidos para que isso não resvale no teu produto final. Importante então você saber onde você está, qual é o mercado onde você atua e quem é você. Muitas dessas características sobre quem você é, quais suas qualidades e seus defeitos, estão ligadas diretamente ao ambiente onde você atua, ao mercado onde você atua. Se você pretende trabalhar diretamente no mercado de interiores, é importante que você identifique quais características que você reúne como profissional que vão ao encontro, que combinam com as necessidades dos clientes específicos deste nicho de mercado. Se você atua com uma área específica, como por exemplo a arquitetura de varejo, você precisa ter um grau de produtividade, de organização, talvez muito mais alto do que alguém que trabalhe com arquitetura residencial. Por quê? É mais importante? Não. O cliente de varejo dá um valor muito grande a prazo, por exemplo. São projetos menores, complexos, mas com prazo muito curto. Então, o seu próprio sistema de trabalho, as suas características profissionais precisam ser condizentes com as expectativas que esse nicho de cliente tem sobre o seu serviço. Por isso que essas duas primeiras perguntas são tão importantes. Onde você atua, onde você está e que tipo de profissional você é.